Olá, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje? Maravilhoso café recheado com a palavra do nosso Deus, não é mesmo? Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. Vamos iniciar hoje o capítulo 13 de 2 Samuel, mas gostaria de chamar a atenção para um texto que estudamos, quando o Senhor envia o profeta Natã para sentenciar Davi por causa do seu pecado. Observe os versos 11, 12 e 14 do capítulo 12. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Mas posto que com isto deste motivo que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Nestes versos nós vimos aí a sentença de Deus sobre a casa de Davi. Apesar de no verso 13 vermos Davi se declarando ali pecador contra o Senhor e Natã afirmar que ele não morreria por causa daquele pecado, mas haveria um preço a ser pago. Vimos anteriormente que o filho de Batseba morreu conforme Deus havia falado através de Natã a Davi. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 13 e veremos que as promessas do juízo de Deus sobre a família de Davi começam a acontecer. Observem o verso 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou por ela. O texto parece confuso, onde podemos pensar que parentesco Aminon tinha com Tamar, mas os historiadores nos ajudam a entender de fato. E, dentre eles, MacArthur nos afirma que Tamar era filha de Davi, com Maca, filha de Talmai, rei de Gesur. E Amnon era o primeiro filho de Davi com Ainoã. Podemos então chegar à conclusão que eles eram irmãos por partes de pai, ou meio-irmãos, como a palavra nos diz. As mulheres solteiras daquela época, elas eram mantidas reclusas e não podiam ser vistas por homens, mas os historiadores afirmam que devido ao parentesco dos dois, certamente Aminon já havia visto ela e sabia da sua formosura e por isso se apaixonou por ela. O verso 2 nos afirma que esta paixão foi tão grande que Aminon adoeceu, pois sabia que ela era virgem e não poderia manter o relacionamento por ela. No verso 3 a 5, veremos que surge uma solução trazida por um amigo. Observe, tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, e ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deite na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da tua mão. Este amigo, na verdade, era um primo seu, e se preocupou com a situação em que Aminon estava emagrecendo cada vez mais. O nome do primo era Jonadab, como vimos aí no texto. E o texto afirma que era um homem também muito sagaz. Pesquisando aí no dicionário, podemos ver o significado de sagaz. Sagaz é um adjetivo que qualifica quem possui inteligência aguçada, perspicácia e facilidade para compreender situações complexas. Uma pessoa sagaz é esperta, astuta e não se deixa enganar facilmente. O termo também pode ser usado para descrever alguém que observa os detalhes e age com rapidez. Os conselhos dados de imediato a Aminon demonstram que, de acordo com o significado, ele ser realmente uma pessoa sagaz. Mas entendo que esta sagacidade ela foi usada de forma errada, pois em vez de dar um bom conselho a seu primo para que ele esquecesse dela, pois isso não era um relacionamento que Deus aprovaria, ele, na verdade, alimenta o desejo de seu primo de possuir sua irmã.
Não vemos explicitamente escrito, mas é o que podemos supor, pois veremos a seguir que o fato aconteceu. Aminon ouve o conselho de seu primo, né, e passa a colocá-lo em prática, como vemos no verso 6. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Davi, possivelmente preocupado ali com a saúde de seu filho, ele não pensou no verdadeiro motivo e no plano traçado por ele. Não vendo nenhum inconveniente de sua filha vir servir seu irmão, ele resolve então atender o pedido e manda que Tamar vá servi-lo. E nos versos seguintes nós vemos Aminon colocando seu plano em prática, retirando todas as pessoas, ficando apenas com Tamar, e após convencê-la a levá-la a comida à sua câmara, pede para que ela se deite com ele, como vemos no verso 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Diante daquela situação, Tamar ainda tenta convencê-lo do grande erro que estava para cometer. Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu seria como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Cito na fala de Tamar que era temente a Deus e sabia do que poderia acontecer por desrespeitar as leis de Deus. Ela até chega a citar para ele falar ao rei e não negaria ela como esposa, mas creio que foi só para tentar se livrar dele, pois sabia que a lei mosaica não permitia casamento entre meio-irmãos, conforme Levítico 18, versos 9 nos diz: a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou a filha de tua mãe, nascida em tua casa ou fora da tua casa, a sua nudez não descobrirás. No verso 11 também diz: não descobrirás a nudez da filha da tua mulher, de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. E ainda no capítulo 20 de Levíticos, verso 17, diz assim: se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou a filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados da presença dos filhos de seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Então essa era a lei de Deus a respeito da torpeza junto com o irmão. Mas Aminon não lhe deu ouvidos, forçou-a e se deitou com ela. Após cometer este ato, talvez tomado pela consciência, os versos seguintes afirmam que ele teve uma aversão por ela e a expulsou de sua casa, mesmo ela afirmando que ele estaria cometendo maior injúria do que havia cometido, pois ela seria considerada culpada por esta conduta desonrosa. Podemos entender que o amor que ele sentia não passava de um desejo sexual, e uma vez consumado, se transformou em ódio, possivelmente por ele pensar no que poderia lhe ocorrer futuramente. Nos versos 18 e 19, tem algumas informações que devemos observar. Primeiro, ela usava uma túnica talar de mangas compridas. Esta vestimenta era uma peça do vestuário que a identificava como uma filha virgem do rei. E após ser enxotada da casa de Aminon, ela rasga a sua túnica talar. Isto aí é um sinal de que não era virgem e simbolizava ainda a ruína da sua família. Ao jogar cinza sobre a sua cabeça, como diz o texto, demonstra um sinal de luto, como se tivesse perdido alguém ou seria considerada morta para a família. O choro representa que ela achava melhor estar morta e as mãos na sua cabeça significava um sentimento de exílio e banimento. São sentimentos aflorados em sua vida que a deixou realmente desesperada. Mas como vemos também no verso 20, Absalão, seu irmão, a consola e leva ela para sua casa e ela permanece ali desolada. Vemos também que o rei Davi, ao tomar conhecimento do fato, ficou enfurecido, mas não é citado aí se tomou alguma decisão a respeito.
que podemos ver, além do que falamos no início, que é fruto da sentença de Deus na vida de Davi, um ato impensado pode causar muitos transtornos à nossa vida e de nossos semelhantes, não é mesmo? Por isso, nós devemos pensar bem nas nossas ações antes de tomar qualquer decisão, pois elas poderão nos trazer um transtorno muito grande. Amém? Quero apresentar para vocês uma coisa que eu ganhei na minha viagem missionária lá para Jaíba. Olha para vocês verem aqui, que maravilha. Nosso irmão o presbítero Fábio, lá de Jaíba, me presenteou com essa xícara e da agora em diante nós vamos estar tomando nosso cafezinho devidamente caracterizado, né, pelo café com palavra. Que Deus nos abençoe. Pega o seu cafezinho aí, vamos tomar. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.